muito forte. É assim que a Giovanna Lancelotti definiu como a pressão que ela sentiu ao realizar a cirurgia das mamas tão jovem como ela é. E eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre essa história e como isso pode impactar negativa ou positivamente na vida das nossas meninas, das nossas mulheres. A atriz, ela tem 19 anos e ela decidiu passar por uma redução das mamas recentemente. E parece que nessa época ela estava fazendo a gravação da novela e foram várias cenas sem roupa e ela se sentiu pressionada a realizar essa cirurgia. Então ela já se incomodava muito com os comentários sobre o próprio corpo, o que fez com que isso acelerasse a escolha dela de realizar o procedimento de redução. Mas ela também julga que talvez se ela tivesse parado para pensar melhor, ela teria optado pela cirurgia de uma forma mais tranquila, com mais calma. Mas afinal, vamos falar um pouquinho sobre como uma decisão dessa pode impactar na vida das mulheres. E eu também quero trazer o contrário. A falta de decisão, uma impossibilidade de uma cirurgia dessa pode impactar na vida de uma mulher também. Então eu falei um pouquinho sobre os riscos físicos e emocionais envolvidos em casos como esse e falei um pouquinho sobre como o acolhimento psicológico pode ajudar essas mulheres a passar pelo processo e seguir adiante. Cirurgia aos 19 anos é precoce? Foi essa pergunta que foi feita para mim. É comum a procura dessas mulheres pela redução de mama, até porque algumas das nossas meninas, elas acabam desenvolvendo muita mama bem cedo na vida. Tem meninas que com 12 anos já tem um volume mamário grande e que já começa a incomodar. E sempre que a gente tem 2 anos após a menstruação, a gente já sabe que a partir dali, aquele desenvolvimento mamário, ele vai dar uma desacelerada e a gente já tem permissão para realizar o procedimento. Então, nesse momento, se a paciente tem menos de 18 anos, é crucial que ela seja acompanhada dos pais ou de um responsável para que seja autorizado o procedimento. E nesse sentido, nós precisamos também de um acompanhamento emocional, porque vai ser um trauma cirúrgico que aquela menina vai passar, e se muitas vezes ela estiver pensando no procedimento por pressão da sociedade, da família, ou seja, qual for, talvez ela se arrependa depois, tá? Se aquele problema da mama em excesso estiver trazendo problemas psicológicos e emocionais para aquela menina, o quanto aquilo vai impactar diretamente no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento nos estudos, ou até mesmo nos relacionamentos, ou enfim, na sua carreira. A gente tem que entender o impacto disso para a gente julgar se é o momento adequado de realizar ou não. Eu já atendi uma menina de 14 anos que havia menstruado com seus 10 anos. A mama dela era extremamente volumosa, era uma pitose, uma queda muito acentuada, muita dor nas costas, e ela não se encontrava dentro do ciclo de amizades da escola, porque 14 anos, normalmente as meninas malemar desenvolveram a mama, bem pequenas, então ela não se encontrava ali dentro, e ela foi se afastando. O que essa cirurgia de redução de mama numa menina de 14 anos proporcionou para ela foi gritante o impacto positivo, porque ela voltou ao nosso consultório. Primeira vinda, ela só vinha com a mãe, nos retornos ela vinha sozinha, ela escovava o cabelo, ela começou a ter novas amizades, dali ela voou. Hoje ela está na faculdade, super bem. Será que teria acontecido isso se a gente não tivesse entendido o fator emocional que estava envolvido para aquela mama? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre riscos também. Cirurgia envolve riscos e a gente tem que deixar isso bem. O procedimento ele pode impactar aspectos futuros, como por exemplo a amamentação, e também a gente tem que entender da durabilidade de resultados, porque uma paciente jovem que realiza uma cirurgia dessa sabe que ao longo da vida, em poucos anos, ela pode ter nova queda, né? Toda vez que a gente faz qualquer manipulação mamária, é preciso ter em mente que, independente da técnica, nós estamos trabalhando com tecidos e isso pode, com certeza, interferir na amamentação. A doutora Elomes ouviu falar que você não vai tirar ela, que você não vai interromper os ductos, mas a gente tem que deixar claro que todas as vezes que a gente manipula tecido, pode acontecer fibrose, pode acontecer alguma lesão e pode interferir. Ou até mesmo, talvez você nunca fosse amamentar e vá culpar a cirurgia. Então você precisa saber que talvez você não consiga amamentar, certo? Tem que estar claro. É muito importante para você, então coloca numa balança e procura o equilíbrio. Bom, mesmo sem a cirurgia, algumas mulheres com mamas grandes já não amamentariam, isso a gente já falou.
Além disso, oscilações de peso ao longo da vida podem alterar o resultado da cirurgia. Então, a cada quilo que a gente ganha, há um aumento de mais ou menos 30 gramas por mama, e isso ao longo da vida pode ocasionar com certeza flacidez mamária. Eu sempre gosto de lembrar as meninas jovens que desenvolvem mamas muito rapidamente, quando elas estão nos seus 18 anos a mama já cedeu. Isso acontece muito rapidamente com mulheres. A mama, ela é um órgão que ela está projetado no tórax, ela sofre efeito da gravidade de forma contínua, então ela vai ceder mais rapidamente quanto maior o seu tamanho. Mas, e outra coisa, cirurgias realizadas muito cedo podem ter efeitos menos duradouros. Quando a paciente é mais jovem, maior a chance da mama voltar a crescer, mesmo a gente esperar dos 2 anos após a menarca, por conta dessa chuva de hormônios que uma jovem vai passar. Então, a mama vai ter essa oscilação grande, tá? Bom, vamos falar da pressão estética? Será que influencia? Eu confirmei aqui que casos como o da Giovana não são exceção. O fator psicológico, ele é frequentemente decisivo. E, na verdade, a pressão estética, os comentários, os bullying, são os que mais afetam essas pacientes, principalmente os pacientes mais jovens, que estão no começo da vida, começando a se relacionar. Isso de fato é muito forte. Então, muitas pacientes chegam com quadros emocionais complexos, são meninas que são introvertidas, elas chegam se escondendo, elas não mostram o rosto, elas não querem conversar. Então, e elas muitas vezes vêm com um quadro de impulsividade, e nem sempre é isso que ela precisa. A gente precisa definir. Eu sou uma pessoa que costumo estar do lado das pacientes, independente da idade, porque eu gosto de ouvir, mas tem vezes que não é isso que ela precisa. E a gente precisa sentar e alinhar isso nesse momento. Então, a escuta é o ponto-chave para o diagnóstico correto. O mais importante é ter clareza do que está acontecendo, ouvir bem, ouvir correto e ouvir com empatia. Se for o caso de uma paciente que nunca sofreu bullying, tudo bem, mas muitas já passaram por isso, especialmente por volta dos 18, 19 anos. Então, nessa época, dificilmente elas vão querer fazer a cirurgia por algum impulso, algo momentâneo. Não é algo tão superficial assim. Tem que entender desde quando vieram os sintomas. As meninas que sofrem durante muitos anos, elas estão 6 anos sofrendo, pensando, elas estão querendo, é diferente. Apesar de parecer jovem, muitas delas estão preparadas, mas algumas delas sofrem por efeito, por pressão, ou pessoas que começam a comentar e elas querem agir por impulso, depois podem se arrepender, certo? Na dúvida, converse com o seu cirurgião, entenda do que você precisa e realize o seu procedimento com segurança.